Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Comprei uma Mala. E se você não é inscrito, se inscreve aqui, porque hoje a gente vai contar uma história que nós ainda não contamos. Fomos trabalhar para a França. Quer ver o que aconteceu? Se inscreve, vem com a gente. Vem! Então, gente, aí vocês acompanharam a gente nos vídeos e viram, né, que nós mudamos de lugar. Morávamos antes na zona de Aveiro e fomos para Covilhã, que fica no interior do país. Só que nesse meio tempo, nós pensamos propostas de trabalho e fomos atrás de várias coisas, até que... Fomos à França. Fomos à França. Então, conta aí pro pessoal, amor, como é que foi a questão da França? Houve uma proposta de trabalho, neste caso, para caseiro. Vocês sabem o que é caseiro? Ofereci-me, eu e minha esposa, claro, para trabalhar como um casal de caseiros. Então, para quem não sabe o que é que consiste um caseiro? Um caseiro consiste numa pessoa, num casal, que toma conta de uma propriedade. Neste caso, tem lá, tem casa, tem as condições todas, tem água, tem luz, né? Internet? Neste caso, a internet não é todos os caseiros que têm, mas geralmente o caseiro tem uma casa, água e luz. Então, e gás. Prontos. Só é dado as condições para a pessoa lá viver. E a pessoa troca de um ordenado, toma conta, neste caso pode ser uma quinta, sei lá, de criação de animais, de criação de uma quinta de hortícola, de vinhas, pode ser de várias coisas, pode ser para tratar de várias coisas, ou só por simplesmente tratar das árvores e do jardim só de uma casa. Geralmente existe a casa do caseiro, é uma quinta, existe a casa do caseiro, existe a propriedade toda, onde tem a casa do caseiro e tem a casa dos senhores. Prontos, então simples quanto isso. Geralmente são senhores que estão fora, vivem fora e então precisa de alguém que tome conta enquanto não está lá ninguém. E morariam numa casa separadamente. Então o Ricardo nos arrumou uma proposta de trabalho, a princípio, né? Eu não falo nada de francês, nada, para ser caseiro de uma quinta, que equivale a uma chácara, que fazia produção de queijos, era isso. Quando ele viu a proposta, ele nem falou comigo, ele já recusou, porque ele sabe que eu tenho problemas com leite, eu não gosto, assim, sei lá, né, eu sou meio fresca, assim, aqui eu falo como que eu sou esquisita. E aí eu falei, amor, vamos pensar bem, se for na França, na região, tem até vídeos que a gente gravou, vídeos aí da França pra vocês, vamos ver o que é isso. Então fomos, né? Pegamos um avião e fomos para a França. Qual era a cidade? Clermont-Ferrand. E a gente pesquisamos muito, era uma baita de uma cidade com uma estrutura maravilhosa, universitária. No interior de França. No interior da muito França. Bonito. Uma coisa maravilhosa, gente. Vocês podem ver até as imagens. E então fomos rapidinho, né? Porque é perto, e fomos lá. Chegamos lá no aeroporto, que já é super longe, não era o aeroporto da cidade em si. O aeroporto ficava em Lyon, que era bem longe mesmo. Enfim, então o que foi dito para o Ricardo era que teria uma pessoa que iria nos buscar de carro, para nos levar a tal lugar. É assim, com quem eu falei, com quem nós falámos, era um português que estava imigrado em França. E esse português é que foi o nosso contacto. Nós não estávamos a lidar diretamente com as pessoas... Com os franceses. Com os franceses que tinham essa propriedade. Mas esta pessoa dizia que era o padrinho, tio e padrinho. Sim. Dessa pessoa, e que devido a essa pessoa ser uma pessoa muito ocupada, que ele estava a intermediar através dele e... não sei qual foi a ideia, veio buscar um português. Pronto, mas eles queriam um casal portugueses que tinham grande consideração os portugueses. Porque então, ele era português também, né? Exato, queriam um casal portugueses. Enfim, então fomos. E aí chegamos lá, não tinha ninguém esperando, que a gente ficou bem apreensivo. Eu agradeço a Vodafone por ter cobertura em todo lugar que eu vou, adoro. E aí passou um tempo, uma pessoa foi nos buscar. Uma grande dificuldade, porque ele não falava absolutamente nada de português, tão pouco de inglês, que eu achei muito estranho. E não falava nada, então toda a língua que me vinha à mente era inglês. Eu falava como, ele não entendia, eu fazia mímica, eu fazia chicken, galinha, eu fiz assim. E eu, embora saiba francês, não se esqueça que eu não falava francês com ninguém desde a escola. Olha a situação. E então é assim, eu entendia perfeitamente o que é que ele me estava a dizer a mim. Eu
tinha dificuldade em me lembrar das palavras. No francês, já ao segundo e ao terceiro dia que eu comecei, realmente, conforme ia-os ouvindo, ia-me lembrando das palavras, realmente é assim que se diz, é assim, esta expressão é assim que se diz, pronto, depois tornou-se mais fácil. E aí a pessoa nos pegou e a gente não estava entendendo, num baita de um carro, só depois que a gente foi se perceber que ele era o senhorio da casa. Era uma pessoa muito jovem. Da casa, era uma pessoa muito jovem. E a gente então pensava que era um funcionário. E muito simples também. Muito simples. Você não falava que era um dono rico, o senhor feudal. Basicamente era o senhor feudal. E a gente, eu tava horas sem comer, porque fomos de Ovar para o Porto, para pegar o avião, do Porto para Lyon, de Lyon ia para lá. E já estávamos na estrada umas 2 horas. Era cerca de 3 horas a viagem. 3 horas, já estávamos a 2 e eu com muita fome, muita, porque eu não tinha comido o dia inteiro. E, enfim, e nunca chegava. E a gente viu que a cidade chegou, né, Clermont-Ferrand, e a cidade estava lá. E a gente tava indo embora. E eu assim, Ricardo, que é isso? Eu no banco de trás e no banco da frente. De repente começou a subir colinas que eu nunca vi na minha vida, dando voltas, ruínas estreitas. Sabe coisa de filme no meio de montanha, de serra? E eu, gente, aquilo foi me dando uma náusea, uma ânsia. E parava no carro e falava pro Ricardo, eu vou vomitar, porque eu tô me sentindo muito mal há horas, desde ontem sem dormir, há horas viajando. E aí o que a gente entendeu? Que o rapaz falou, né, o Ricardo traduzia, o rapaz falou que a gente ia dormir na casa dele. E não na casa que tínhamos prometido, que a gente já ia ficar na casa para conhecer, ver o serviço. O serviço da minha parte era só dar o comando dos botões do laboratório para que o queijo seja produzido e só. E o Ricardo ia fazer o serviço de caseiro, que era o que mesmo? Que era cuidar da propriedade em si, as poucas coisas que havia lá para cuidar. E era a ordenha de manhã das vacas. E ao final do dia... Ele adora, ele queria fazer o serviço. E era tudo mecânico, E eu não, eu queria continuar com o meu trabalho na internet, né? Ia me matricular numa escola de francês, esse foi meu pensamento. Continuo com o meu empreendedorismo digital, me matriculo numa escola em francês, só aperto os botões lá às 7 da manhã, que o cara falou que era. E o Ricardo vai fazer as coisas que ele gosta, ele gosta de serviços ela só tinha que fazer isso e depois lavar as instalações lá. Só jogar água. E não chegava nunca. E aí eu fiquei desesperada. Eu falei pro Ricardo, o que é isso? Então chegamos, ficamos assim 11 horas sem comer, sei lá. Ele falou, vocês vão jantar conosco. Pensei, franceses, né? São um banquete, uma coisa europeia. Eu dizia logo que não era bem assim em França, mas pronto. Chegando lá, tinha um quiche de queijo, desse tamanhozinho assim, comprado, aquelas coisas prontas. Um pedacinho pra cada, assim, um pedacinho. E ele falou que podia ir pro quarto dormir. E eu comecei, eu quero tomar banho, como assim? Como assim, gente? 11 horas sem tomar banho? O que é isso? Gente, foi o caos. E aí ele falou assim, não, vocês vão descansar, porque amanhã bem cedo, 6 da manhã, vocês vão acordar. E eu assim, Ricardo, como assim 6 da manhã? Não era isso. A gente começou a ver que não era aquilo que tinha nos prometido. No dia seguinte, estávamos 6 da manhã, nos levou no meio de vacas e muitas vacas e muita bosta de vaca. Lavage, lamouche. Lavage. Vejam aqui, lavage. Agora vai aparecer, agora se começa a falar também. Tens que aprender a fazer YouTube. Tadinho, que bonito. E aí, gente, as vacas todas assim, em filas, e os homens pegando nas tetas das vacas, e eu pensando, coitadas, porque tinha umas que não queriam. Estão sendo invadidas, foi o que eu pensei. E tá lá o Ricardo lá com a mão na teta da vaca. Ele pôs a mão na teta. Em várias? Para! Pôs em várias tetas, gente. Ai, meu Deus. Eu fiquei lá olhando. Aí o homem me chamou pra ligar os botões, supostamente botões, né? Que era. Não era botões nada, era pra fazer o queijo manualmente. Pegar o coisa do leite talhado, apertar, esmagar, não sei o que, pegar os quilos e peças de quilos e não sei o que. Aquilo eu olhei e falei assim, tá, e o cheiro, o cheiro, gente, o cheiro tava me nauseando. Ai, credo. Um cheiro de esterco misturado com queijo. Mas assim, cada um com a sua profissão, super respeito ele também. Mas o que a gente pensa? Onde que estava a proposta de emprego que nos passaram? Pois. E depois a gente foi se apercebendo que realmente não, as condições não eram o que nos tinham dito.
nós decidimos então falar, um pequeno pormenor. A mãe do dono da quinta, que eram afinal os verdadeiros proprietários que estavam a passar o negócio para o filho, foi o filho até que nos veio buscar e já estava a tomar conta daquilo, mas mesmo assim era dos pais, os pais não lá viviam, a gente apercebeu-se que afinal a casa de caseiro que existia dentro da propriedade eram dos pais, ou seja, a gente pensou assim, mas os pais estão aqui a viver. Eles moravam lá. Os pais estão aqui a viver, inclusive viviam e trabalhavam na quinta e basicamente éramos nós dois que íamos substituí-los. Ela ia substituir a mãe dele e eu ia substituir o pai. Mas não iam sair da casa. Aí é que está o problema, eles não iam sair da casa. Foi quando a gente então, já no segundo dia, dissemos, não, vamos fazer uma reunião, vamos pedir para fazer uma reunião. Como a mãe dele era portuguesa... E quase não se lembrava de falar português também. Estava lá há tantos anos, há tantas décadas, que já não se lembrava bem de português. Mas conseguia-me compreender bem e eu entendia bem o francês, por isso deu para a gente falar bem, expor tudo o que queríamos. E então decidimos reunir com eles e ver realmente o que é que a pessoa que nos tinha falado, que nos tinha contactado, tinha dito e o que é que eles diziam. Se as coisas eram iguais, porque não nos parecia que estava a bater as coisas certas. E aí foi que nós vimos as diferenças todas. Não, era impossível lá trabalhar. Para já porque aquilo ficava no sopé de uma montanha. Com neve. Com neve. De inverno chegava a 1,5 m de altura de neve. E nós eles iam-nos procurar uma casa para alugar numa cidade que ficava a cerca de 7 km abaixo, num vilarejo. Cerca de 7 km abaixo. Que não havia pedestre para andar. Não havia transportes, não havia nada. O que é que acontecia? A gente teríamos que comprar um carro, lá na França, comprarmos nós um carro, que ele ia descontar um X por mês, para nós nos deslocarmos. E depois eu pensei, e de inverno, como é que vamos fazer? E depois assim, ela ia ter uns horários e eu ia ter outros. Eles disseram que ela ia ser só um bocadinho de manhã. E à tarde? E um bocadinho ao final do dia. Mas neste caso, como ela tinha que ir e vir comigo, ela teria que lá ficar o dia todo na mesma. Então vamos lá ficar o dia todo na mesma. E o que eu entendo por caseiro, caseiro não é alguém que vai trabalhar para um sítio e depois volta para casa. Não, caseiro é uma pessoa que vive lá. Aí é que está o bom de ser caseiro, é que não precisa de deslocações nem nada disso. Depois, a nível do carro, quando nos telefonaram, disseram que a própria quinta tinha uma carrinha que nos ia ser dispensada para a gente se deslocar. Até para ir às compras, disseram-nos inclusive que os caseiros que lá estavam antes, ainda bem que a gente tinha carta porque eles não tinham. E para a gente veio saber que afinal tinha. Tinha carta, tinha um supermercado normal. Que eles não tinham carta e que quem levava era o próprio senhorio para eles fazerem compra. Ou seja, não batia nada às coisas. Depois, o ordenado. O ordenado mínimo em França é cerca de 1.200 euros. 1.200 euros. Eles queriam pagar 1.200 euros, mas a dividir pelos dois. Dividir pelos dois e o aluguel da casa era quanto? 800? 1.000 euros? Já não... Não havia casa lá, não havia como chegar lá a pé, não havia supermercado, não havia hospital, não havia nada. Era literalmente no cume de uma montanha. O Clermont-Ferrand estava a cerca de 70 km. 70 km. E muito menos escola de francês, né? Ou seja, não dava para nós. Não dava para nós, então nós fomos muito honestos. Mas o Ricardo encontrou alguma coisinha. A Carolina. Quem é a Carolina? A Caroline. A Caroline. Que é esta aqui. Que maravilha. Então, pronto, nós... Eu achei o lugar bonito, muito bonito, no sopé de uma montanha. Eles, a maneira foi muito interessante para mim, foi uma experiência porque eu fiquei realmente a ver como é que eles sabiam o nome de todas as vacas. Todas as vacas entendiam eles. A higiene lá, a higiene que se compreende, não é? Num sítio onde há muito la merde, mas eles tinham cuidado, principalmente na parte de contacto com o leite, com essas coisas, com as tetinas, as tetas, não sei, tetas. As tetas das vacas tinham muito cuidado, mas pronto, uma pessoa tem que compreender que aquilo era uma vacaria, não é? Mas pronto, nós dissemos a eles então, falámos, dissemos que realmente que não era o que nos tinham prometido, não era o que nos tinham falado e que queríamos ir embora. Ainda teríamos que lá ficar mais um dia, que era o que tinha ficado combinado, era 3 dias para a gente conhecer.
mas a Carol começou a ficar desesperada porque a partir daí a maneira de lidar connosco passou a ser diferente, passou a ser mais fria, passou a ser mais indiferença. E eu disse até à Carol, não, eu vou trabalhar, vou trabalhar pelo menos um dia para não dizer que não vim aqui fazer nada, não é? O que é que eles Trabalhou fizeram? de graça. Exato, o que é que eles fizeram? Puseram-me a limpar Devia ter tirado um foto. contentor inteiro de merda. De merda de vaca, gente. Pronto, foi o que eu estive ali a fazer. Eu vi o Ricardo. Foi a pá. Bosta, sem brincadeira. Até aquelas dobrinhas da orelha, na voltinha da orelha. Mas sério, ele ficou 3, 4 dias cheirando aquilo, não saiu com nada. E eu, nossa, Mas pronto, foi isso. E depois começou a haver um problema porque nós tínhamos uma viagem de avião marcada de volta para só daí a mais, ou seja, não nesse dia nem no dia seguinte, era para o outro. E a gente já lá não queria estar mais, a gente queria se vir embora. E não nos estávamos a sentir bem lá. E então... E eu não queria voltar de avião, porque eu odeio o avião. Estávamos com uma fome. Gente, foram 3 dias sem comer comida, nada. Era assim, um pedacinho de quiche de queijo. Houve um dia que a comida foi uma daquelas pizzas compradas no supermercado. Que era menor, desse tamanhozinho assim, para 3 pessoas. Enfim. E então nós Imagina, na nossa casa, comer uma pizza cada um. Nós já pode falar muito com eles, várias discussões, várias ideias e mais. Fomos enganados, a verdade é que fomos enganados. Nós fizemos valer a nossa posição e fazer compreender que realmente não tinham sido corretos connosco. A gente não atribuiu a culpa a eles, porque sinceramente nós nunca tínhamos falado com eles, com os proprietários, nunca, por isso não podemos atribuir a culpa a eles, não foram eles que nos enganaram. E eles, quando a gente pediu para falar com eles e expomos o que nos tinham prometido, eles próprios vimos por eles que eles estavam muito admirados, que como é que podiam ter prometido isso, por isso... Eles estavam se a rir da gente. Como assim uma casa para vocês? Até se riam. Como assim um carro para vocês? Como assim você vai apertar botões no laboratório? Não, você tem que fazer o queijo manualmente. Sério. Então aí a gente voltou embora de ônibus, 20 horas, sim, porque eu não quis pegar avião. Foi uma das piores experiências da minha vida, sem casa de banho, tava variado, tava quebrado. E, enfim, mas passando fome. Pelo menos um bocadinho do resto do dia, que a gente foi de manhã para Clermont-Ferrand, para depois apanharmos o autocarro ao final do dia. Pelo menos deu para a gente passear, que é aquele vídeo. Vou deixar o vídeo para vocês. Exatamente. Deu para a gente pelo menos ver lá, realmente, se fosse em Clermont-Ferrand, era lindíssimo. E enfim, e chegando então em Ovar, né, no litoral norte de Portugal, qual foi onde se come muitíssimo, boníssimo bem, que foi a primeira coisa que a gente fez, 3 dias passando fome. Fomos ao churrascão que fica na Ponte Nova, fica a indicação para você que vai para Ovar, e comemos 2 frangos assados. Comemos um primeiro, né, com batata, salada, não sei o que. Foi 1,5, amor, a gente pediu 1,5. Foi um frango e meio que vem assim, maravilhoso, com batata frita um monte, arroz um monte, salada um monte. Engolimos. Não sei, para ver que a nossa fome era tanta que nós acabámos de comer, olhámos um para o outro. Mais um frango. E vemos mais um frango. Estávamos com tanta fome. Gente, nós fomos ao McDonald's, em Clermont-Ferrand, e foi uma experiência que nos fez valorizar mais cá, Portugal. Para já... Eu me senti portuguesa. Para já, os McDonald's que é Portugal, vocês vão ver que eles qualquer nacionalidade que lá vai-se aperceber, vai conseguir seguir indicações de algum tipo, vai conseguir perceber que estão a chamá-los, não estão a chamar, porque todo mundo fala pedir inglês, as coisas. Mundo. Lá não. Lá ninguém fala inglês, gente, lotada a fila no McDonald's, o centro da cidade universitária. E eu fui falar inglês com o menino lá, se ele tava na fila, eu fui perguntar, ele ficou com medo, afastou de mim. Então, assim, e chamando todos os números em francês. Não aparecia tipo 16, 17, não, era... Era 34, 26... Eu olhava pra ele, cara, assim, what the hell is that? Eu sei que não... Nem o número aparecia, eles é que chamavam por voz. Imagina, gente, desesperada, né? E caríssimo, e por isso que era grande. Era grande. Muito caro. Aqui com €1 você compra um hambúrguer no McDonald's, em Portugal, muitíssimo mais barato. E foi assim a nossa triste experiência de como ser enganados para trabalhar na França. Por isso, gente, vocês dizem muitas vezes, eu vou emigrar para Portugal, posso ser enganado. O próprio português também pode ser enganado. Pois pode.
Então, e por outros portugueses também. Por outros portugueses. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso videozinho. Se gostou, se inscreve no canal. Inscreve aí, dá um joinha. Abraço para todos, tá bom? Beijo. Tchau.